Para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio nos pontos A e B, tem uma árvore aqui no ponto B, tem uma árvore aqui no ponto A. Isso daqui são as margens do rio, né? Ou seja, você tem aqui o rio, aí tem uma árvore em B numa margem, tem outra árvore em A noutra margem. Ele quer essa distância de uma árvore para outra. Para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, então ele quer que calcule essa distância, x. Um observador que se encontra junto a A afasta-se 20 metros da margem na direção da reta B. A reta B é a reta que passa por A e por B. Aí ele volta aqui 20 metros até o ponto C, entendeu? Sem sair do alinhamento com A e B. E depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C, do qual ainda, ele está em D, do qual ainda ele pode ver as árvores. Quer dizer, daqui de D, ele vê a árvore que está em B e vê a árvore que está em A. Tendo verificado que os ângulos DCB, cadê o DCB? DCB, esse ângulo, DCB. E BDC, cadê o BDC? BDC, esse ângulo aqui. Então ele verificou que esses dois ângulos, o BCD e o DBC, é DBC, Não, é BDC, sim, medem respectivamente cerca de 15 graus e 120 graus, respectivamente. Medem respectivamente cerca de 15 graus e 120 graus. Que valor ele encontrou para a distância entre as duas árvores? Eu não sei se vocês concordam comigo, se esse ângulo é de 15 graus e esse é de 120. 120 mais 15, 135. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, se nesses dois ângulos eu já tenho 135 graus, falta quanto para completar os 180 graus? 45 graus. Aí eu vou aplicar a lei dos senos. Veja como x mais 20, porque esse lado do triângulo aqui todo mede x mais 20. Então, x mais 20, a medida do lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto, ao seno de 120 graus. Assim como 40, medida do lado, é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto, seno de 45 graus. Terminou. Então fica x mais 20 sobre o seno de 120 graus. 120 graus é o suplemento de 60. E quando dois arcos são suplementares, está um no primeiro quadrante e outro no segundo. E suas extremidades são simétricas em relação ao eixo das ordenadas. Então tem abscissas simétricas, cossenos simétricos, e ordenadas iguais, senos iguais. Então o seno de 120 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Assim como 40 está para o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cancela aqui 2 com 2. Produto dos extremos, x mais 20 vezes raiz de 2 é igual ao produto dos meios, 40 raiz de 3. Então, x mais 20 é igual a 40 raiz de 3 sobre raiz de 2. Que, racionalizando esse denominador,
Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 40 por 2 dá 20. Então ficou x mais 20 é igual a 20 raiz de 6, x é 20 raiz de 6 menos 20. Botando 20 em evidência, x é 20 vezes raiz de 6 menos 1 metros. É a distância entre as árvores. E como tudo um dia termina, última questão para finalizar o nosso curso. Desejo a todos um ótimo aprendizado e uma excelente prova de matemática no Enem. É impossível cair qualquer questão nessa prova do Enem que nós não tenhamos trabalhado com ela aqui no curso. Certo? Questão 34. Um navio se encontra num ponto A. Aqui, ó. Esse navio daqui. No ponto A, esse navio. Distante 10 milhas de um farol. Então, a distância do navio que está em A para o farol, 10 milhas. Outro navio se encontra num ponto B, outro navio, distante 15 milhas do mesmo farol. De tal modo que o ângulo AFB, de novo, AFB, o ângulo mede 60 graus. Corrijam aqui, amores, isso daqui não é o ordinal, não tem esse tracinho de baixo, não. É só 60 graus. Não é sexagésimo, é 60 graus. Qual é a distância entre os dois navios nesse instante? Ó, a distância entre os dois navios é a medida de um lado de um triângulo. Você conhece os outros dois lados e um ângulo. Quando conhece dois lados e um ângulo e quer calcular outro lado, lei dos cossenos. Agora, você sempre coloca no primeiro membro o lado oposto ao ângulo que você conhece. E tanto faz ser o lado que você quer calcular como não ser. Nós fizemos um problema aqui onde era o lado que a gente queria calcular e outro onde não era. Bom, como esse é um ângulo de 60 graus e o lado oposto é exatamente a distância que eu quero, coincidentemente, então fica quadrado de D é igual ao quadrado de 10 mais o quadrado de 15 menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60 graus. Então, o quadrado de 10 é 100 mais 225 menos 15 vezes 10, 150. Vezes 2, 300. Então, fica menos 300 vezes... O cosseno de 60 graus é 1/2. É o seno de 30. 300 vezes 1/2, isso aqui, 150. Então, fica... Quadrado de D é igual a 100 mais 225, 325. 325 menos 150, 175. Então, D é a raiz quadrada de 175. A raiz quadrada de 175 é a raiz quadrada de 7 vezes 25. Porque se você multiplicar 25 por 7, dá 175. 7 não é quadrado perfeito. Vai ficar aqui mesmo. Mas 25 é o quadrado perfeito de 5. Então, esse 25 sai do radical sendo 5. Então, a distância entre os dois navios é 5 raiz de 7 milhas. Provavelmente milhas náuticas, né? Ou milhas marítimas. Pois bem, né? Pois bem, queridos, aí você dá a pausa no vídeo para copiar a questão
Depois que copiar a questão, solta o play, né? Quero desejar a vocês uma excelente prova do Enem, viu? Fiquem tranquilos, vocês sabem tudo. É impossível cair alguma coisa que nós não tenhamos trabalhado aqui no nosso curso. Desejo a todos uma excelente prova e, acima de tudo, quero agradecer do fundo do meu coração você ter escolhido o meu curso para fazer a sua preparação para o Enem. Um beijo, boa sorte, te amo e muito obrigado. As nossas aulas ficarão postadas na plataforma e você que é aluno do curso pode assistir a todas elas até o dia 1º de janeiro, ok? Tchau!